Aleluia. Eu queria cantar só mais uma vez, Vitorioso és, porque nós lutamos realmente com armas de fé. Amém? É o que tem nos deixado de pé. Nós estamos de pé porque nós usamos as armas certas. Nós estamos lutando, mas com as armas certas. Amém? Aleluia. Vamos cantar só mais uma vez essa canção. Com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Isso mesmo, nada irá te resistir enquanto você adora. Em meio às tribulações, o nosso Deus é Sim, Ele é vencedor. Nós e nós o adoramos. Oh, aleluia, aleluia. Declaramos nessa manhã, reconhecendo, Senhor, que Tu és vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima. Teu trono permanece inabalável. Ele teu permanece nome imutável és. O inferno não prevaleceu. Você se alegra com isso? Já é motivo de alegria. O inferno não prevaleceu. Nada irá te impedir. Você vai adorar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Ei! Muralhas vão estremecer. Cadeias! Elas vão ter que se romper enquanto você adora. Vitorioso Ele é. Vitorioso és, na tempestade estás. Sim, Ele está conosco. Teu Seu nome nome infalível é. teu é, os reinos em vão, teu trono acima está. Permanece acima. Teu nome imutável É imutável como um trovão. Ele é como um trovão impetuoso. Impetuoso. Nada o detém, nada o segura. Nada, nada. Quando ele vem, ninguém pode parar. Diga isso. como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Sim, Senhor. Nós proclamamos nessa manhã. Desejamos céu na terra. Nós desejamos céu na terra. Aqui na terra como é no céu. Aqui na terra como é no céu. Como um trovão impetuoso. Poderoso, poderoso, poderoso és. Grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, Oh, grandioso és, Senhor. vitorioso és, na tempestade Oh, estás. estás conosco. Teu nome
mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele foi com Daniel na cova dos leões. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo, ele não mudou. O seu poder não diminuiu. Ele não se cansou de você. Ele não esqueceu de você. O amor é o mesmo. É o mesmo. Senhor. Nós podemos dizer, levantar as nossas mãos e dizer: você é imutável. Você é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Segurança para nós, o mesmo. O mesmo Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus. Que fez de homens comuns, como eu e você, grandes homens. Nós temos listas de homens de fé. Mas sabe por que esses homens se tornaram homens de fé? Homens e mulheres de fé? Porque eles não desistiram. Foi só porque eles não desistiram. Não é porque eram esses homens. Não, foi porque eles não desistiram. As tempestades e os ventos vieram do mesmo jeito para eles. Mas eles não desistiram. Está ouvindo, meu filho? Não desistiram. Eles permaneceram. Os ventos vieram, as tempestades. Enquanto você louvava, Deus mostrava que tem uma porção nova para você nessa manhã. Tem algo vindo sobre a sua vida que você ainda não provou. Tem uma ousadia liberada para a sua vida. Que quando você ministrar louvor nessa igreja, pessoas vão entrar aqui doentes e elas vão sair curadas sem nem precisar impor as mãos. Vai chegar pessoas aqui repletas de ansiedade, depressão, e elas serão livres por causa da unção que está sobre a sua vida, que vai despedaçar todo jugo. Ousadia, ousadia, intrepidez. Você não vai saber mais o que é timidez. Ousadia, porque Deus vai mandar você fazer, vai mandar você falar, e você vai fazer e vai falar debaixo da unção e da direção do Espírito. Eu não conheço você, eu não sei de sua vida, mas eu só sei de uma coisa: o que o diabo tinha preparado para você, ele perdeu nessa manhã. Foi cancelado e anulado nessa manhã, porque um coração sincero e contrito Deus não despreza. Receba o novo de Deus nessa manhã. Unção para ir além, 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 além do que você pediu ou pensou. Além. Grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Ele é casado. Ele tem esposa. Está aí? A esposa dele, vem aqui, por favor. Meu Deus. Ei. Tem filhos? Levante suas mãos. Tem uma porção para você também. Quantos filhos? Tem um? Vai ter mais. Vai ter mais. E vai ser referencial. Por onde eles passarem, referencial. Homem e mulher de Deus, em nome de Jesus, unção, sabedoria vindo do alto, um lar estruturado, a atmosfera de sua casa e do seu lar será percebida pelos que passarem por fora dela.
por causa da vida de adoração de vocês. Quem passar por fora da casa de vocês vai sentir a unção e a presença naquele lugar. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nunca mais você será o mesmo. Nunca mais você será a mesma. Em nome de Jesus. Eita. Nós vamos ouvir falar deles, viu, pastor? O nome deles será conhecido dentro desse ministério, porque eles vão longe. Eles vão longe. Aleluia. 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 Esse ministério de música é uma potência, meu filho. O inferno fica com ódio. Ele estremece de raiva. Eu não sei você, eu sou líder do louvor lá da nossa igreja. Eu nunca vi um departamento para ser tão atacado. Talvez você não faça ideia do que alguns passem. Mas deixa eu te dizer, músico é bicho teimoso. É bicho teimoso. Eles agarram o osso que nem pitbull. Não é assim, meu filho? Um pitbull, o senhor não tem um pitbull, né? Quando agarra um osso, dá trabalho para soltar, né? Nós somos assim. Se o inferno se levantar contra a gente se levanta contra ele e ele perde. Porque as portas que o inferno levanta contra a igreja não prevalecem. Elas não podem ficar de pé, não tem como ficar de pé. Vai se levantar, mas é para cair. Porque a gente não solta, não abre nem para o trem carregado de ferro. Pode vir, mas também se prepare para o embate, porque quem tomba é você, inferno. Porque a gente fica de pé. Não tem quem pare, não tem quem barre, não tem. Porque o maior está conosco. Amém, aleluia. Você pode sentar só um pouquinho. Muito obrigado, meu povo. Aleluia. Deus é bom em todo tempo e o tempo todo. Meu Deus, eu já estou toda descabelada, Jesus. O Senhor não disse que ia ser calmo, disse não. Pior que não. Ui. Aleluia, Deus é muito bom. Deus é muito bom, que coisa boa. Amados, como é bom estar aqui com vocês nessa manhã. Eu estou muito feliz, muito honrada. Meu Deus do céu, o coração está explodindo de alegria de estar aqui. Para nós esse convite foi um presente de Deus. Pastor Jorge e Ivanessa, eles são irmãos para nós, irmãos nossos, né? Eu e meu esposo, pastor Valmir. A gente ama demais esse casal. E agora a gente conheceu o Renan e Josi, aí a gente se apaixonou também. Aí pronto, agora é mais um casal do nosso coração aqui de Araripina e muitos outros, né? Que fizeram escola de ministro conosco. Enfim, estamos conhecendo. Muita gente boa, não é não, Mateusão? E só agradecer mesmo por estar aqui nessa manhã. E eu confesso que há muitas coisas no meu coração para tratar com vocês, mas o Espírito Santo é quem vai nos conduzir nessa manhã. Amém? Enquanto o grupo de louvor ministrava, Deus trazia ao meu coração muitas coisas. E uma dessas coisas que Deus trazia ao meu coração é que nós estamos realmente vivendo um tempo diferente, né? Porque tempos difíceis a gente sempre passou, mas esse é incomum. É uma pandemia que não tem como a gente não falar dela, porque é um assunto em todo lugar, inclusive nas igrejas, na nossa casa, em todo lugar que a gente vai. A gente escuta falar disso. E outro dia eu estava na nossa igreja, no culto de oração, e eu comecei a olhar para a igreja e veio uma nota no meu coração. Né? Primeiro, antes da pandemia, o último culto, na outra semana já ser pandemia, eu ia ministrar no domingo pela manhã, e na hora que eu cheguei lá, não havia palavras, a instrução era só para orar. E aí a gente fez aquele culto de ensino, a gente fez um culto de oração, e eu lembro da palavra que Deus trouxe naquela manhã. E Deus disse assim: está vindo um tempo de frieza. Está vindo um tempo aí que será de muita frieza.
E eu lembro que eu comecei a chorar e perguntar para a igreja: vocês estão prontos com as roupas certas? Porque quando a gente viaja para outras cidades, outros lugares, estou de olho na hora, a gente se prepara, traz as roupas certas. Você vai para a praia, você leva roupa de praia, mas se você for para Gramado, você vai levar roupa de frio. E Deus me mostrava que era tempo realmente da gente ter a roupa certa, se aquecer, né? Se aquecer. Não deixar a frieza tomar conta, mas se aquecer. Pegar aquela roupa, aquele casaco quente, se vestir e permanecer quentinho. Quantos estão entendendo? Não deixar o fogo apagar. E com essa pandemia veio a frieza sobre a igreja. E muitos daqueles que estavam conosco acabaram indo embora. Eles não voltaram mais. Revelou também o que estava no coração de muita gente. Você entende? Mas aquele tempo de frieza chegou. E quando eu estava em outro momento, num culto de oração, eu comecei a olhar para a igreja e eu via pessoas com um semblante muito decaído, aquele cansaço, aquela frieza que Deus havia me mostrado. E Deus começou a tratar comigo dizendo assim: Nilma, existe uma canção e ela coloca as coisas de volta no lugar. Existe uma canção que ela faz o inferno estremecer. Existe uma canção que coloca o inimigo para correr. Uma canção. Que canção é essa? A canção em espírito e em verdade, que o Pai tanto anseia ouvir. Nós cantamos aqui dizendo assim: te louvarei, não importa as circunstâncias. Foi assim? Eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Isso precisa ser uma verdade contínua, não somente a letra de uma canção, mas uma verdade diária. Por quê? Porque quando a frieza chega, quando o problema chega, a nossa tendência é questionar: Senhor, por que comigo? Porque você está no mesmo globo que todos os outros. Você está no mesmo mundo que todos os outros. Deus não faz acepção de pessoas, mas não é Deus que está trazendo o problema. Não é Deus que está trazendo a frieza. Nós temos um inimigo das nossas almas, que ele vai tentar contra a sua vida, contra a minha vida, você entende? Mas nós temos uma arma de fé, que é também a nossa boca. Aquilo que você declarar e aquilo que você confessar é aquilo que você vai comer, é aquilo que você vai viver. Sabe, amados, desde muito cedo, muito nova, que eu me envolvi na área da música, do louvor. Meu irmão, o pastor Serginho Brito, é cantor, minha sobrinha é cantora. E eu tenho outra irmã também que é cantora, e todo mundo toca, e todo mundo sabe fazer alguma coisa. Então, desde muito cedo, eu aprendi a música, a técnica da música, os acordes do violão. Mas depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu aprendi sobre adoração. Cantar é diferente de adorar. E quando a gente está triste, a gente não quer cantar. Não tem lógica, não tem motivo para cantar. Agora, quando você tem o Senhor, pode vir o vento, a tempestade, a frieza que for, você entende: eu posso adorá-lo. Eu posso levantar as minhas mãos e adorar a Ele. Você entende? Então Deus dizia isso a mim: existe uma canção que faz o inferno estremecer. Existe uma canção que bota o diabo para correr. E existe uma canção também que vai revelar o que está na intenção do coração do seu inimigo contra a sua vida. E Deus vai mostrar isso para você, para que você seja livre. Quando Deus falava comigo dizendo que havia uma canção que fazia o inferno estremecer, Ele me lembrou de Paulo e Silas. Eles estavam presos em um calabouço. Não era um calabouço normal, o comum de todos, mas era o inferior, era lá embaixo, o pior de todos. E a palavra de Deus diz: à meia-noite,
Alguns estudiosos dizem que essa parte da meia-noite não é a hora contada no relógio, meia-noite, 00, não. Era o momento difícil da vida deles. Era aquele momento de treva. Era aquele momento que chegou e disse assim, pronto, agora chegou a hora da gente morrer. E sabe o que foi que eles fizeram? Vamos chorar? Não. Eles disseram assim, vamos adorar? Como é, menino? Antes de morrer, bem pertinho mesmo, à meia-noite, na escuridão, ali no vamos adorar. E a palavra de Deus nos diz que eles levantaram um cântico tão alto naquele lugar, que os outros prisioneiros que estavam nas outras celas ouviram e foram libertos. Sabe, queridos, a minha vida e a sua vida, ela exala um louvor a Deus. E você pode, com a sua vida de adoração, levantar um cântico tão alto que quem estiver preso perto de você, na sua casa, na sua família, eles vão ser libertos. Por causa da tua vida de adoração. Aí Deus falava comigo que quando coloca o inimigo para correr, ele me lembrou de Saul e de Davi. Saul estava perturbado por um espírito maligno. Manda chamar Davi. Davi não cantou uma canção. Não havia uma letra. Não sei se havia uma letra, mas a Bíblia diz que ele tocou. Ele só tocou. Instrumentos, a gente sabe disso, mas a gente não deve pensar que o louvor ele é ministrado somente através de palavras. Eu já vi pessoas serem curadas através do toque da bateria. Somente o baixo, tocando e pessoas sendo libertas. Você entende? Porque existe um poder tão forte na adoração que não tem inferno e demônio que venha de lá, que suporte, que resista. Ele tem que correr. Ele não corre, não é porque ele quer correr, não. Ele corre porque ele tem que correr. Ele não suporta ficar. Vai ter que fugir. Quando a gente entoa um louvor e um canto ao Senhor, ele vai ter que fugir. E Deus dizia a mim que tem coisas no coração do inimigo. Inimigo, viu? Não é seu marido, sua mulher, seu parente, seu vizinho, não. Inimigo. E às vezes tem pessoas que elas nos veem como um inimigo. Mas a gente não vai ver ninguém como inimigo. A gente entende quem está por trás. Amém? Tem pessoas usadas pelo diabo, às vezes, para nos ferir, nos denegrir, nos diminuir? Tem. Mas a gente não olha para a pessoa, a gente olha para quem está por trás. E dá uma ordem a ele, manda sair, a gente ama a pessoa e cuida da pessoa. Amém? Não é assim? E quando Deus falava comigo a respeito disso, que tem coisas no coração que a gente não sabe, muitas vezes está com a intenção errada, Deus vai nos mostrar. Quando a gente começa a adorar ao Senhor, vai ter pessoas que vão sair de perto de sua vida e você nunca vai saber o porquê. Por causa da tua vida de adoração, não suporta, não fica. Amém? Deus me lembrava também de Saul. Diz que quando eles viu as mulheres cantando e as mulheres dizendo, veja, elas entoaram uma canção, dizendo assim, Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. A Bíblia diz que foi revelado o que estava no coração de Saul, inveja. Inveja. Talvez Davi nunca soubesse daquilo, mas por causa de uma canção, aquilo foi revelado. Você entende? É a nossa vida de adoração. Vai colocar as coisas de volta no lugar. Salmo 115 diz que você se torna semelhante àquele a quem você adora. Sabe que Satanás, tudo que ele queria era adoração? E murmuração é uma forma de adorar ele, exaltando o problema, exaltando porque está assim, porque está ruim, porque não era assim, porque eu não queria assim, exaltando o problema. E o diabo se sentindo o máximo, o cara. Nós vamos ver o problema, nós vamos passar pelo problema, mas nós vamos passar dando glória a Deus. Estou passando pela prova dando glória a Deus, né? Meu irmão canta o contrário, estou passando pela glória dando prova a Deus. Você entende? Nós vamos passar, não vamos ficar.
Nós estamos passando por um tempo difícil, mas como é que nós estamos passando? O povo no deserto passaram pelo deserto, mas eles passaram como? Murmurando. E aquilo que era para ter sido em poucos dias, transformou-se em muitos anos. Tem problemas na sua vida que está durando muito tempo. Veja se você não está murmurando. E se você estiver, troque hoje a canção que está saindo de sua boca. No lugar de murmurar, adore. Comece a adorar. Você vai ver as coisas tudo voltando para o lugar. Você vai ver as coisas tudo entrando nos eixos. Você está aqui? Aleluia. Eita, Deus bom. Deus é bom. Meu Deus, eu perdi até o rumo do que eu ia falar. Mas vamos embora. Vem aqui não, é aqui. Glória a Deus. Tirado da minha Bíblia. É coisa, viu, minha gente? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. No livro de Josafá, perdão. A história que conta de Josafá é porque eu perdi aqui o verso. Mas eu vou achar, amém? Fica aí, minha gente, me ajudem. Aqui. Nós vimos a história de Paulo, nós vimos a história de Saul. É isso mesmo. 2 Crônicas, vamos para lá. Essa história de Josafá, ela me chama muita atenção. Eu acredito que muitos conhecem, principalmente os músicos. 2 Crônicas 20. Aleluia, aleluia. A partir do verso 16. Antes da gente vir para aqui, para essa história de Josafá, deixa eu só contar a você que eu lembrei agora. Em outubro do ano passado, eu tive um sonho, e esse sonho ele marcou muito minha vida. Nós moramos lá em Santa Maria, na cidade de Santa Maria, numa casa que é de frente ao Rio São Francisco, bem de frente mesmo, assim. E a nossa casa, ela tem toda a parte que é voltada para o rio, ela é toda de vidro. As janelas, as portas, elas são todas de vidro. E eu tive um sonho bem esquisito. Eu sonhava que o rio, primeiro começava, eu olhava assim de fora e estava caindo umas bolas de fogo, e eu dizia, meu Deus, Jesus está voltando, né? Eu dizia, meu Deus, e chamava Valmir, olha Valmir, aí Valmir dizia, começou. E de repente aquele rio e aquelas águas, elas começavam a subir. Subir. E elas subiam tanto que na minha cabeça eu pensava assim, eu dizia, meu Deus, vai estourar aqui os vidros, vai dar contra a gente não escapa não. Desse jeito. E de repente acontecia isso, o nível daquelas águas subiam e eu só esperava a pancada. E aí ela dava aquela pancada, os vidros quebravam e aquela água me levava. E quando aquelas águas me levavam, aquele barulho de água forte, e ela começava a me levar dentro de mim, sem eu falar nada, eu começava a cantar uma canção. Cantando aquela canção bem baixinho. E uma pessoa, chegava assim, eu só via a cabeça dele assim do meu lado, e ele dizia assim, cante. E eu sabia que era o Espírito Santo.
Ele dizia assim, cante, só isso. E de repente eu pegava eu em cima daquelas águas, eu fazia dela como um travesseiro. E eu começava a cantar. E a música dizia assim, é uma música do Diante do Trono, dizia assim, confio em teu amor que não mudará, nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. E quando eu cantava, e eu ia cantando essa música, e a água me levando, de repente, quando eu olhava, eu estava em cima de um monte, bem alto. E quando eu olhava para trás, aquelas águas iam descendo com uma violência, sabe, parecia aquela barragem lá de Brumadinho, quando estourou, que vinha com lama, com pedra, com galho, com tudo. E eu via aquelas águas indo embora, levando aquele tudinho. E eu estava sobre um alto monte. Um mês depois, eu e a minha casa fomos contaminados pelo Covid. E quando eu recebi aquela notícia, e nós estávamos os 3, aniversário da nossa igreja, a gente teve que cancelar. Natural. Era um início de pandemia onde não se ouvia falar de alguém que havia sido curado. Não se ouvia falar de ninguém. E saiu do hospital com aquela plaquinha, eu venci a Covid. Ninguém, todos morriam. E quando eu recebi essa notícia, o diabo disse para mim, te peguei. Sabe agora? Nós temos uma alma. Ela precisa ser tratada, ela precisa ouvir a palavra, ela precisa ser evangelizada. Eu dizia, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus. E sabe, amados, mesmo ali, ó, tinha medo. Veio o medo. Eu só pensava no meu marido, eu pensava no meu filho. Mas eu entendi uma coisa. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida. E vida com abundância. Quem é você, Satanás, para ditar os números dos meus dias? Quem é você para dizer até que dia eu vou viver? Minha vida não pertence a você, minha família não pertence a você, minha casa não pertence a você, e Ele ainda é o mesmo que cura. Com Covid ou sem Covid, nós vamos adorar. Se você quiser ficar no meio, você fica, mas vai ser queimado pelo fogo. Satanás não resiste. Vai ter que sair. E sabe, amados, nós passamos 14 dias isolados, rindo da cara do diabo. Porque a gente tirou férias forçadas dentro de casa. A gente nunca recebeu tanta coisa do povo da igreja. Era fruta, era bolo, era comida. Meu Deus do céu, foi o que é isso, hein? O diabo frustrado. Vou pegar eles pelo pé. Eu digo, pois toma, diabo velho, que quem perdeu foi tu. Mas sabe, amados, uma confiança de dizer, Ele nos colocou sobre um alto monte e nós estamos seguros. Porque a mim se apegou com amor, eu o pô-lo-ei a salvo. Porque eles conhecem meu nome. Posição, entendimento. Eu sei quem eu sou em Deus. Não é o diabo que vai dizer a mim como é que eu devo me comportar. Não é ele que vai me dizer, agora chegou a hora de você temer. É o sangue dando na canela e eu dizendo, não abro nem para o trem carregado de ferro. Eu e o Senhor somos um. Nós com Ele, nós somos um. E a força brotava todos os dias. A gente se cuidou, a gente fez o que precisava fazer. Mas a gente não se dobrou àquele medo. Tivemos sintomas levíssimos. Meu menino nem teve sintoma, fez o exame, deu negativo. Quando ele não estava sentindo nada, o exame deu positivo. Eu digo, vai entender. Você está aqui? 2 Crônicas 20. Vamos ler a partir do verso 15. Falou o profeta. Prestai atenção
2 Crônicas 20 e 15. Prestai atenção todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós. Porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não temeis, não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parado e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. De novo ele diz, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o seu rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas, da descendência dos coatitas e dos coraitas, se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou, ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede, sem sombra de dúvida, em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores, diga designou, para louvar ao Senhor, que saísse da frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá. E eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do Monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se contra os outros, lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigília, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão, nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Vê só, aqui a gente vê a história de um homem que recebeu uma palavra do Senhor, ele estava se preparando para ir para uma guerra. E ele recebeu uma palavra do Senhor dizendo, não temas. Ele estava saindo ao encontro de um tempo difícil. E a palavra diz que Deus diz para ele, não temas, eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Eu acho interessante porque quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu ouvi alguém ministrando e dizendo assim, aí Deus mandou que os músicos fossem à frente, louvando e cantando. E quando Josafá chegou lá, o exército, eles mesmos tinham se matado, uns contra os outros. Quando ele chegou, estava todo mundo morto. Deus disse, a peleja não é de você, você não vai ter nem que pelejar. Essa peleja é minha. Então houve confusão entre eles mesmos se mataram lá e todo mundo morreu. E Josafá só fez saquear, pegar o que eles tinham de valor e voltaram cantando, vieram-se embora. Mas a Bíblia não diz que foi Deus que mandou os músicos ir à frente. Não foi Deus. Sabe o que foi? A posição de um homem que confiou na palavra do seu Deus. Sabe o que foi que Josafá fez? Ele entendeu. Deus disse que vai estar comigo e que não é para eu temer. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos só adorar.
porque a vitória já está ganha. Então agora a gente vai só adorar. E foi o que Josafá fez. Se posicionou em um entendimento, porque ele compreendeu. Deus disse que estaria comigo. Ele me disse que estaria comigo. Outro dia eu estava assistindo um filme chamado Ressurreição, assim que saiu, ou seja, faz um tempinho. Eu estava assistindo esse filme e de repente uma cena me chamou a atenção. Os homens chegavam para Potifar, rei, para, Jesus, Pilatos, Potifar. Chegou para ele e disseram assim: nós queremos que você mande selar o túmulo desse Jesus aí, esse mentiroso que morreu. A gente quer que você mande selar, manda fechar, bem fechado lá o túmulo dele. E ele perguntou a ele, sim, mas por quê? Gente, a resposta que ele deu me fez levantar da cadeira e eu fiquei assim, eu digo, gente, vocês estão vendo isso, pelo amor de Deus? Ele chegou assim e disse, aquele mentiroso disse que em 3 dias voltava. Eu vou repetir para você entender. Era um inimigo de Jesus, pedindo a Pilatos para selar um túmulo dele morto, um homem morto. E o inimigo estava com medo, dizendo assim, mande selar. E ele disse, por quê? Ele disse, porque ele disse que vai voltar em 3 dias. Ele disse, mas o homem estava morto, mas ele disse. Mande fechar, por favor. Por quê? Porque ele disse. Ei, queridos, era o inimigo temendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que o diabo, ele teme e treme. Tem medo, por quê? Porque ele confia na palavra. Rapaz, o homem está morto, mas ele disse que em 3 dias volta. Manda fechar. Fecha isso direito, porque ele pode voltar. Era o inimigo com medo. Muitas vezes nós, filhos, salvos, lavados, remidos, estamos duvidando do Senhor. Salmo 78, 73, se eu não me engano. O povo saindo do deserto, duvidando. Será mesmo que ele vai dar comida a gente? Será mesmo que esse Deus pode nos alimentar? Os filhos duvidando e o inimigo confiando. E o inimigo acreditando. Mas ele disse. Meu Deus do céu. Sabe, amados, eu vejo em algumas passagens. Satanás, ele é o pai da mentira. Mas eu vejo em algumas passagens Satanás falando uma verdade. Gente, como assim? No livro de Jó, ele testemunha da bondade do Senhor. Ele testemunha dizendo que Deus nos protege. Deixa eu ver se é em Jó 1. Vamos para lá? Vou ler com você. Para você não dizer que eu estou inventando. Aleluia. Vê só. Jó 1:8. Vê o que é que ele diz aí. Aleluia. Estou já encerrando. Jó 1:8 diz assim: indagou-lhe então o Senhor: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante destas palavras, Satanás contestou ao Senhor, questionando. Vê o que é que Satanás diz aqui a Deus. Ó. Será que Jó não teme a Deus sem outras intenções? Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? O diabo, Satanás, testemunhando da bondade de Deus, dizendo assim, também tu cerca ele, a família dele, tu protege ele de tudo. Como é que eu vou fazer mal a ele? Ele nos cerca, nos protege e nos guarda. Aí lá na tentação de Jesus, eu vejo Satanás testemunhando de novo do poder de Deus. Ele chega para Jesus e ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Quando eu li isso, eu digo, gente, o diabo está dizendo aqui que Jesus transforma? O diabo reconhecendo que Jesus tem poder de transformar qualquer coisa. Poder para transformar. Porque a minha vida, sabe? Meu casamento, meus filhos, ele tem poder para transformar qualquer coisa. Ele pode transformar. Porque o diabo testemunhava isso aqui, dizendo assim, mas aí, se tu és o filho, por quê? Porque filho de Deus transforma. Filho de Deus tem poder para transformar. Você entende? Confiar na palavra, confiar no que ele disse, confiar no que está escrito. Não importa a circunstância, não importa como é que está, que parece que Deus não está nos vendo, não importa, Deus me vendo ou não me vendo, eu confio. Eu confio. Você entende? Outro dia eu falei com o pessoal lá da igreja dizendo que a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso pastor e as suas ovelhas, elas reconhecem a sua voz. Reconhecem. Mas sabe, amados, que parece que chega um tempo na nossa vida que a gente não está mais ouvindo. E eu disse ao Senhor, eu disse, meu Deus, eu não estava mais ouvindo Deus. Chegou uns dias assim que eu não conseguia mais ouvir a Deus. Eu dizia, Deus, eu não estou te ouvindo. Eu orava, eu chorava. Eu entrava para um quarto que a gente tem lá de oração e eu chorava e eu dizia, meu Deus, fala comigo. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu comecei logo a me examinar. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu errei, eu pequei. Meu Deus, fala comigo. E nada, não ouvia a voz dele. Eu ia para os cultos e eu não... Nada, Deus parecia que ele não estava lá. E eu ia todo dia para lá. Senhor, fala comigo. Senhor, gente. E voltava. Aí um dia eu vi um pregador contando uma história. Ele dizendo que ele tinha 3 amigos íntimos dele. E um dia Deus disse assim para ele, faça silêncio com os seus amigos. Não fale nada com eles. Faça silêncio. Oxe, como assim, Senhor? E mudeça. E ele disse que os amigos chegavam para ele e diziam assim, e aí, como é que você está? E ele fazia, estou bem. Aí o primeiro ficou inerte. Puxa, ele está diferente. Mas ficou quieto, não fez nada. Aí o segundo começou a perguntar para os outros, dizendo assim, tu viu como fulano está estranho? Aí eu disse, sabe não o que é que está acontecendo? Aí o outro dizia assim, sei nele. Ele dizia, eu sei o que é. Sabe o que é isso? Se achando. É porque ele está se achando. E o terceiro correu até ele e disse para ele, o que é que você tem? Por que é que você está diferente? Por que é que você está assim? E ele disse que dizia assim, não, está tudo bem. Ele não podia falar. E passaram-se algum tempo e ele percebeu que muitas vezes nós estamos assim com Deus. Só porque o tempo ficou difícil, só porque o tempo mudou. Alguns ficam inertes. Eles não sentem falta. Deus nunca mais falou comigo, mas ele também não percebeu. Isso é um perigo. Deus parou de falar com você, você percebeu? Você entende? Aí o segundo foi falar mal. Está vendo aí? Se Deus fosse bom, a gente não estava passando por isso, não. Aí sai logo da igreja, aí vai logo embora, já procura outros lugares. Porque Deus parou de falar com ele. Mas aqueles que sempre reconhecem a voz do seu Deus, eles vão perceber quando Deus parar de falar com eles. Porque isso mostra que eles estão sempre em comunhão. Como é que você vai confiar na palavra de uma pessoa que você não escuta a voz dessa pessoa? Como é que eu reconheço a voz de alguém? Falando. Se o meu marido ligar para mim, ele disfarçar a voz, ou não sei o que, eu digo, vai, Valmir, diz o que é, por causa da intimidade que nós temos. Você vai reconhecer a voz do seu Deus. E se ele silenciar e você não ouvir mais, não importa, continue adorando. Ele vai ouvir. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão fechados para que ele não ouça. Você entende isso? Você está aqui? Em João 5, não precisa abrir lá. Conta a história de um homem que eu também amo. Eu queria chamar o grupo de música. Nós vamos encerrar. Conta a história de um homem
que estava há 38 anos, 38 anos enfermo, à beira lá de um poço, esperando alguém vir e o levar até aquelas águas, porque de vez em quando o anjo vinha, agitava as águas e quem estivesse naquelas águas eram curados. Jesus chega para aquele homem e ele diz assim: o que é que você quer? Você quer ser curado? Pergunta, né? Pastor Cláudio Duarte, eu acho engraçado que ele diz: Jesus tem umas perguntas estranhas. Ele perguntou para o cego: o que é que você quer? Quer ser curado? Ele disse: não, me dê um cão-guia, já está de bom tamanho, né? E com esse outro do mesmo jeito: não, me dê aí uma muleta. Jesus sabia que aquele homem queria ser curado. É claro que ele sabia. Mas ele pergunta porque ele quer ouvir, ele quer saber. E ele perguntou e disse: você quer ser curado? E aquele homem, a resposta que ele dá a Jesus: é porque é assim, sabe, Senhor? Eu até queria, mas não tem ninguém. Ei, queridos, a gente precisa se posicionar e entender. Se não tiver ninguém, é entre eu e Deus. Minha vida de adoração com Deus, ela precisa ser constante. Ela não precisa ser para ninguém ver. Ela não precisa ser para dar satisfação a ninguém. Você entende? E aí aquele homem disse assim: mas eu não tenho ninguém que me leve, sabe? Quando eu penso em descer, outro chega na minha frente. Jesus disse assim: levante e ande. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou e andou. Eu te pergunto nessa manhã: o que foi que Jesus deu àquele homem naquela manhã? Sabe o que foi que ele deu a ele naquela manhã? Uma palavra. Foi o que ele deu. Uma palavra. Aquele homem pegou aquela palavra e ele andou sobre ela. Ele andou sobre a palavra. Qual foi a palavra que Deus te deu? O que foi que ele te disse? Ande sobre ela, com ventos, sem ventos, com tempestade, sem tempestade, mas você não para, você não retrocede, você não fica à beira do caminho, você continua andando com aquela palavra que ele te deu. Porque ele já te deu. Você entende? Cantar realmente é difícil em tempos difíceis. Agora, adorar não tem tempo. Não tem tempo favorável, não tem. Deixa eu ler para você em Mateus. Oh, Jesus, que coisa linda. Vê isso aqui. Aleluia. Mateus 26, 30. Em Mateus 26, a partir do verso 26, aqui está falando da ceia, e a gente sabe que a ceia, ela antecede a crucificação, a morte de Jesus. No verso 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças, o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Eu vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava fazendo uma ceia, até aí tudo bem. A gente conhece, a gente faz isso em memória dele. Mas o que me chama a atenção é o que ele faz no final. Após terem cantado um hino
de louvor. Se preparando, meu filho, para morrer. Jesus sabia o que esperava por ele. Estava se preparando para ir morrer. Sabe o que foi que ele fez? Cantar. Vamos cantar? Tempo difícil. Mas ele chamou os discípulos e disse: vamos cantar. E a gente sabe o que houve naquela cruz. Eu e você hoje estamos aqui, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. Jesus cantou uma canção antes de morrer. Ei, querido, não se cale. Não importa, não se cale, não se cale, não se cale. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores. E uma coisa que eu acho interessante é que nós somos criados para o louvor de sua glória. Louvor de sua glória. Sabe, queridos, até aqueles que não creem em Deus, eles adoram a alguma coisa. Até os que não creem em Deus adoram a alguma coisa. Eu te pergunto nessa manhã, se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a quem? A minha vida e a sua vida é um referencial de adoração a Deus. As pessoas vão olhar para você e elas vão dar glória a Deus. Você entende? Eu queria que você ficasse de pé. Ah, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque eu sei que em tempo e fora de tempo o Senhor é bom. Em tempo e fora de tempo o Senhor é bom. Se tiver alguém aqui nessa manhã, você chegou com alguma dor, com alguma enfermidade, receba cura agora, aí onde você está. Receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aí onde você está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui nessa manhã, você nunca fez Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você até frequente igrejas, você tenha até costume de vir, mas você nunca tomou a decisão de vir aqui à frente. E você queria fazer isso nessa manhã. Eu queria que você levantasse sua mão, nós vamos orar por você. Se tiver alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma religião. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma denominação. Mas eu estou te convidando a você vir receber o que já te pertence. Porque foi por amor a você que Jesus foi para aquela cruz. Não foi em vão. Você é importante para Deus. Você é valioso para Deus. Deus te ama. Se você está aqui e você deseja fazer isso, levanta sua mão, nós vamos orar por você nessa manhã. Todo mundo salvo? Sim ou não? Só os salvos, diga amém. Glória a Deus. Então eu quero que nessa manhã você abra, rasgue o seu coração diante do Senhor. Se porventura você estava distante, você estava sentindo essa frieza vindo sobre você, hoje é amanhã de você acender esse fogo e deixar ele incendiar você. Porque nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais você vai sentir esse desejo de parar, de desistir. Mas você vai entender. Comigo, o Senhor estando, eu vou a qualquer lugar. A uma milha, mais outra milha, mais outra milha. Sabe, queridos, tem tempos. A Bíblia fala sobre o fim dos tempos. E eu percebi que essa palavra tempos, ela está no plural. Não é o fim do tempo. Acabou, agora todo mundo vai morrer aqui. Não, são tempos. Fim dos dias. É um tempo. Tem tempo na nossa vida que somos nós que damos um basta nele. Deus perguntava para mim, Nilma, qual é o tempo na sua vida que chegou ao fim? Eu disse, tempo de meninice, tempo de preguiça espiritual, tempo de procrastinar as coisas. Somos nós que vamos dar um basta nele. E mergulhar de cabeça nessa vida, na palavra, na unção. Depender
de nós, amados. Não depende do ministério de música. Não depende do seu pastor. A tua vida e a tua intimidade com o Senhor depende de você. Quanto mais você busca, mais você quer conhecer. Quanto mais você bebe, mais você quer beber da palavra. É uma busca diária, é uma busca constante. É uma busca diária, é uma busca constante. Incendiados. Que Deus te incendeie nessa manhã. Que você pegue fogo nessa manhã. E que você seja como uma tocha acesa, passando por capim seco. Que quando você passar, você vai incendiar aonde você passar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos declarar que vitorioso Ele é. E na tempestade Ele está conosco. Amém. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Aleluia. Você pode sentar, irmãos? Coisa rápida.